Oi, pessoal, voltamos para falar da carta 26, que é uma carta neutro-positiva, a carta do livro, aqui representada por essa mocinha bonita que está estudando, estudando na Universidade de Cambridge ou na Universidade de Harvard, onde é que eu tô longe. Ah, e vamos falar do livro. A carta do livro, ela é uma carta tema que fala de estudo e fala de trabalho. Então, ele é uma carta que vai abordar. Peraí. Gente, vocês estão me vendo? Olha como é que essa câmera mudou. O que que aconteceu aqui, gente? Vamos lá, pessoal? Vamos ajeitar esse foco aí, hein? Aqui, atenção, aqui. Ah, agora tá voltando. Muito doido isso, muito doido. Mas, enfim, né? Quem sou eu para entender de tecnologia? Então, é uma carta que fala carta tema que fala de estudo e trabalho. Quem trabalha, você vê nessa carta, quem estuda, você vê nessa carta, e os dois você vê nessa carta. O que eu indico é que se você estuda e trabalha e você quer a pessoa quer saber dos dois, se o teu cliente estuda e trabalha e quer saber dos dois separado, você direciona trabalho para uma carta, para livros, por exemplo, e estudo para a carta 27, que é a carta, a lâmina da carta, é a carta da carta. A gente vai falar dela depois, só para ficar mais fácil a interpretação. Todas essas definições a gente tem que estabelecer antes da gente começar a nossa leitura. Então, assim, a pessoa quer falar, você é casada? Sou casada. Ah, tá. Você quer saber do seu marido? Você quer saber de mais alguém? Aí você identifica, você marca as cartas, marca na sua cabeça, né? Não vai fazer com canetinha. Mas você marca as cartas que você vai querer entender durante o jogo. O marido, o chefe, o filho, a filha, a chefe, a esposa, alguma pessoa da família, o namorado, o amante, a amante. Então a gente identifica, a gente já marca pessoas antes da gente fazer nossa mesa para as cartas vizinhas estarem falando do que a gente quer saber. Mas voltando aqui para a nossa carta tema dos livros, o livro fala, além do estudo e trabalho, que é a carta tema, a gente vai falar de segredos. O livro guarda uma mensagem que só a pessoa que lê sabe do que se trata. Você pode até, o teu amigo te contou, é um livro sobre isso, isso e isso, te contou super bem a história, mas a percepção de quem leu é a percepção dele. Então, o livro fala de segredos, é, de cada um, dentro daquela experiência. Tá confuso? Eu me confundi no que eu estou falando aqui agora. Vamos respirar, deixa eu tomar um gole. É Coca-Cola. Eu falei, deixa eu tomar um gole, parecia até cerveja, né? Vamos lá. O livro são segredos fechados dentro daquelas páginas. O livro informa que existe alguma coisa oculta, existe alguma coisa escondida por trás daquela informação. Tem alguma coisa que você não está vendo, é, o teu cliente não está vendo, quem está por perto não está vendo. Existe alguma coisa por trás que as pessoas não estão vendo. Ah, o livro fala também, o livro aparecendo num cenário de futuro, ele fala do momento, porque a temporalidade do livro, o tempo do livro é como ele aparece dentro da pergunta ou dentro do jogo. O jogo também tem, você montando uma mesa real, você tem passado, presente e futuro, e dependendo do livro nesse caminho é onde ele vai colocar o tempo dele. Então, o livro fala que é hora de, como se o cliente precisasse escrever uma nova história. O cliente escreveu uma nova história, aconteceu isso assim. Perdão, o cliente vai escrever uma nova história e vai ter um outro desenrolar. O livro ele traz é, uma profundidade que o cliente percebe à medida que ele olhar para dentro. Então, quando ele diz que ia escrever uma nova história,
É olhar para dentro, entender o que que pode melhorar, o que que pode mudar, e aí dar seguimento para isso. No aspecto negativo do livro, vai falar de uma pessoa fechada, uma pessoa tímida, uma pessoa introspectiva, ou alguém que se comunica muito mal, alguém que tem dificuldade de interpretação, dificuldade de expressão, dificuldade de comunicação, alguém que não vai saber, que perde oportunidades porque não vai saber se comunicar adequadamente dentro dos seus ambientes. E é alguém que perde muito por não saber se comunicar. Alguém que podia desenvolver um pouco mais, podia ter novas oportunidades, novos relacionamentos, mas por não saber se comunicar, devidamente, a pessoa acaba perdendo. Vamos passar para a carta 27, que é a carta da carta. É a lâmina da carta. Aqui a gente vê uma carta. E carta é uma coisa que a gente praticamente não faz mais, né? Quando foi a última vez que você escreveu uma carta e botou no correio? A gente não faz mais isso. Mas esse baralho é um baralho de séculos atrás, e naquele tempo a carta era a única maneira viável e plausível de você se comunicar eh, com alguém que morasse à distância. Então a carta ela fala muito de comunicação. Ela traz notícia, aviso, divulgação, convite, mensagem, visita, paquera. Paquera, ai meu Deus, me senti minha avó falando paquera. Flerte. É, porque a carta ela fala de uma comunicação rápida, ah, no sentido de. Pode estar, a carta também fala de e-mail, de a postagem, atualizando nossa narrativa, que a carta fala de comunicação. Ao contrário da parte negativa do livro, que fala da pessoa não saber se expressar, a carta fala da facilidade de se expressar, da pessoa que sabe falar o que sente, da pessoa que tem uma narrativa boa, que sabe colocar palavras certas no lugar perfeito. Então, é alguém que traz o dom da narrativa, o dom da palavra, alguém que sabe se comunicar. No aspecto negativo, ela parece muito com a carta do livro, falando de introspecção. O livro não fala necessariamente de introspecção, ele é mais a dificuldade de expressão. A carta também fala da dificuldade de expressão, mas traz um pouco de introspecção nisso, pela dificuldade de se expressar, pelo ruído de comunicação, como se as pessoas estivessem falando línguas diferentes, como se cada um estivesse falando o idioma e, e as pessoas não estão se entendendo porque não se deram conta que cada um está falando um idioma diferente. A carta também fala de quem fala muito ou quem fala pouco, traz fofoca, maledicência, e aí a gente também traz a cobra, que traz fofoca e maledicência. A carta 27 ela vai trazer é, julgamento, também fofoca, maledicência, julgamento como uma parte negativa. Ah, e também traz falta de ética. Falta de ética em falar, em contar segredo do outro, em fofocar, em plagiar alguma coisa que não te pertence intelectualmente. É, Aqui a comunicação ela é usada no seu aspecto negativo, a, a falta de talento em se comunicar. Seguindo a carta 28. Carta 28 é a carta do homem, a carta do cliente, do nosso consulente. É muito comum os baralhos mais atuais, assim como o meu, trazerem duas figuras masculinas. Aqui no baralho, dá para ver isso? Aqui, nosso lindíssimo baralho American Dreams, ele traz um indígena. Ai, e um super-homem, que são duas grandes figuras
dentro da cultura norte-americana. Ah, por que que esses decks eles trazem figuras masculinas duplicadas? Figuras femininas trazem duas cartas de homem, duas cartas de mulher. Por quê? Por várias razões. Mas, primeiro, para que a gente possa ter uma diversidade maior, a gente pode ter uma carta onde representa um indígena, um branco, um negro, e aí você melhor posiciona quem é o teu cliente. Essa carta é a carta que vai servir para você localizar na mesa de jogo onde o seu cliente está. Quais são as cartas que estão em volta do teu cliente? Quais são as cartas que estão em cima, abaixo, do lado do teu cliente? É a carta que identifica o teu cliente dentro da mesa de jogo. Ah, se o teu cliente é negro, você bota a carta do rapaz negro porque identifica melhor. Outra questão também é se você precisa representar outros homens dentro do jogo. Se o teu cliente rapaz é homossexual, você não vai usar uma carta da mulher para usar como o representante afetivo dele, você vai usar a outra carta de homem. Então, isso também é inclusivo, de maneira que você pode ter mais aproximação com a realidade mesmo. Quando se mostra uma carta de casal, onde você bota um homem e uma mulher, e é um casal homossexual, você não está fazendo uma referência correta. Então, assim, você inclusive abrange todo mundo. Essa é a razão de muitos baralhos serem inclusivos e trazerem duas figuras masculinas, assim como duas figuras femininas. A gente vai falar das mocinhas daqui a pouco. Então, a carta 28 é a carta que fala do consulente do sexo masculino, o consulente homem. Uma boa pergunta o consulente trans. Ele nasceu rapaz e está passando por uma transição, vai ficar menina, ou nasceu uma menina e está passando pela transição e vai estar se tornando rapaz. Pessoal, a gente marca como o cliente se identifica. A gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui para tecer preconceito com ninguém. É, mas o nome de batismo era Manuel e agora o cara quer chamar Jéssica. Isso está passando pela transição. Gente, se a pessoa se identifica como Jéssica, a carta que vai representar é a carta da moça, a carta da mulher, tá? E não se trata de. É o mínimo de respeito que a gente tem pelo nosso consulente. Se você gosta ou não gosta, não interessa. É como a pessoa se enxerga, é como a pessoa se vê, tá? Então, se você tem um cliente trans, se você tem um cliente travesti, é como a cliente se identifica. Se você ficar na dúvida, você pergunta, e tá tudo bem. Como você prefere que eu te chame? É, eu tenho quatro cartas aqui de clientes. Qual carta você quer que te represente? A pessoa escolhe e tá tudo bem. Você embaralha e fica tudo normal. O importante é você mostrar respeito sem julgamento pelo teu cliente. Seguindo, o consulente do sexo masculino, já falamos. Ou, se a tua cliente for uma moça, uma mulher, essas cartas vão representar as pessoas do sexo masculino do sexo masculino que são um referencial para ela. Marido, namorado, filho, amante, chefe. E isso você identifica antes da leitura começar. É, alguém que está sendo disputada por dois amores, alguém que tem dois namorados, o pai, o tio, sempre é a figura masculina de maior importância, de maior significado na vida da cliente mulher. Essas cartas também, tanto a carta do homem quanto a carta da mulher, são cartas que falam de honrar ancestrais. A carta do homem fala de honrar ancestrais masculinos, assim como a carta da mulher fala de honrar ancestrais femininos. A carta do homem, a gente fala de razão.
Razão no sentido de racionalidade. A gente diz que homem é razão, mulher é emoção, pelo menos dentro da leitura, né? A gente aprende assim. Então, a carta que representa o homem, a carta 28, ela vai falar de racionalidade, praticidade e firmeza. A virilidade também, a força de quem está germinando a vida. Quem vai gerar a vida é a mulher, mas quem vai germinar a vida é a carta do masculino, do sagrado masculino. A parte negativa dessa carta é a dificuldade de expressar emoção, é uma frieza e um distanciamento que a pessoa não se conecta com a profundidade da situação. A pessoa vive num momento superficial, onde ela não entende o que está acontecendo. Ela simplesmente não entende, porque ela não se conecta. Ela vive uma realidade desconectada, sem emoção, fria e desalinhada com a realidade. Pois é, gente, goste ou não goste, esse é o aspecto negativo da lâmina 28 do homem. E aí a gente passa para a carta que representa a nossa cliente mulher, a carta 29. No nosso caso, também temos duas cartas, a indígena e a Mulher Maravilha, que também representam figuras de muito significado na cultura norte-americana, que vão ter um significado muito próximo do que a gente falou. É, Ela pode representar a consulente, pode representar alguém próxima da consulente, pode representar a amante do marido, pode representar a mãe, a tia, a chefe, quem quer que seja, mas que seja identificado antes da nossa leitura. É, a carta da mulher também pode representar a pessoa por quem o cliente homem tem interesse afetivo, caso ele tenha interesse afetivo por mulheres. Falamos de honrar ancestrais femininos, assim como falamos de honrar ancestrais masculinos na carta do homem. E essa é uma carta, a gente falou de razão e emoção, e aqui a gente está falando de emoção. Aqui a gente vai ver emoção, doçura, meiguice, fragilidade, empatia, contato próximo, conexão genuína, trocas verdadeiras, interesse no outro, a fertilidade, a multiplicação da vida, o sagrado feminino, aqui a força do ventre, a força da multiplicação através do ventre. Então, tem uma coisa muito mágica, dentro das emoções que estão conectadas com a esfera feminina. Por outro lado, o aspecto negativo dessa carta é o que a gente aprende, gente. Não estou dizendo que somos ou não somos, mas o que a gente aprende. O aspecto negativo dessa carta fala de chantagem emocional, de manipulação, de descontrole emocional, de pessoas que podem ter algum tipo de desequilíbrio emocional. Então, alguém que fica é, muito impactada numa situação, alguém que ah, faz algum tipo de chantagem para outra pessoa fazer o que ela deseja. Então, existe algum tipo de manipulação dentro da carta da mulher, ok? Então, deixa eu tomar um golinho da minha coquinha e vamos voltar já já, babies. Até mais.